A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, está no ar o Universidade 93,7. Eu sou Felipe Velames. Bom dia, e eu sou Jonatas Fuentes. No programa de hoje, vamos nos aprofundar no mundo secreto de répteis e insetos, que possuem uma importância ímpar para a ciência. Veneno de cascavel pode ter ação contra o câncer. Mosquitos vetores de doenças como malária e como combatê-los. Nossa reportagem também visitou o borboletário do Museu Catavento para entender como preservar essa espécie. Outros insetos ameaçados de extinção são as abelhas, tema de uma das nossas reportagens. E ainda vamos descobrir mais sobre o mundo secreto das formigas, animais tão inteligentes, mas que passam despercebidas pelo seu tamanho. Ouça também a importância que o bicho da seda tem para a moda, confeccionando roupas de forma sustentável. Também vamos entender o problema que esses seres vivos causam em diferentes ambientes, como as brocas nas bibliotecas. E ainda, confira o perigo que micro-organismos como fungos e mofos causam em cinemas antigos. No final do programa, ainda vamos ter um debate sobre meio ambiente e ciência com o jornalista e cientista Luiz Paulo Souza. Ele é mestre em genética pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e repórter de ciência da revista Veja. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo à Universidade 93,7. Bom dia, gente. Um prazer conversar com vocês hoje. Tudo isso agora na Universidade 93,7. Meio ambiente. Um estudo conduzido pelo Instituto Butantan constatou que uma toxina presente no veneno da cascavel possui efeitos contra o câncer. É o que conta a reportagem do meu colega locutor Jonatas Fuentes. O que vem à sua mente quando você escuta esse som? Medo? Desconforto? Ou até mesmo alerta, como se a cobra estivesse aí, bem do seu lado. Não se preocupe, esse tipo de serpente tem muito mais a contribuir com a saúde humana do que oferecer risco ou perigo. Esse réptil possui uma toxina que é capaz de combater o câncer. É o que indica o trabalho de Camila Neves, pesquisadora do Instituto Butantan. Se trata de uma toxina isolada do veneno da cascavel, chamada crotoxina. Quando administrada em baixas concentrações em animais com câncer, ela dá competência ao macrófago, que é uma célula de defesa do sistema imune. Essa toxina, ela vai dar capacidade à célula de defesa para liberar substâncias que combatem e destroem o tumor e também dando a capacidade de aumentar o número de células de defesa, ajudando ainda mais o sistema imune a destruir o tumor. Esses macrófagos estão presentes tanto em animais quanto em seres humanos. Apesar do teste ter sido realizado em camundongos com células tumorosas, a aplicação em seres humanos com câncer é possível, mas ainda é um objetivo a ser atingido. Hoje em dia, a gente está ainda trabalhando arduamente para que esse tipo de tratamento com esse produto natural da nossa fauna, né, possa vir a ser aplicado como uma imunoterapia, né, em pacientes com câncer, né. É um caminho ainda para ser bastante estudado, mas que a gente consegue aí ver um futuro muito promissor para esse tipo de doença, né? No Brasil, muitas doenças são transmitidas por mosquitos, e entre as mais conhecidas está a dengue. Mas você sabia que existe uma outra doença que tem preocupado moradores da região amazônica do país? Pois é, a repórter Caroline Santana traz mais detalhes sobre a malária na reportagem que vamos ouvir agora. Muriçoca, carapanã, sovela, bicuda ou mosquito prego. Diversos nomes para se referir a um único mosquito transmissor de uma doença parasitária que, se não tratada, pode ser fatal, a malária. Sendo considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade da população em países situados em regiões tropicais e subtropicais, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 2021 mais de 50 óbitos pela doença. Bom, a malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito prego. O professor Daniel Bargieri, que também é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, explica que existem diferentes espécies desse protozoário. No Brasil, circulam principalmente 3 espécies. 2 delas são mais importantes. Uma chama Plasmodium falciparum
e a outra chama Plasmodium vivax. Essas duas espécies são transmitidas por mosquitos do gênero Anopheles. E para que o mosquito se infecte, ele precisa picar uma pessoa que esteja infectada pelo parasita. Não é assim que funciona, é da mesma maneira que funciona para dengue, por exemplo. E a depender da espécie do protozoário causador da malária, os sintomas podem variar. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, tremores, dor de cabeça, náuseas e vômito. O professor e pesquisador Daniel Bargieri, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, estuda especificamente a malária e o processo de transmissão do parasita para o mosquito. E ele permitiu que a gente entrasse no seu laboratório para acompanhar esse processo de pesquisa de perto e nos explica como isso funciona. O nosso fluxo de trabalho, ele vai aumentando a complexidade à medida que a gente vai entendendo ou formulando novas hipóteses. Então, o nosso nível mais baixo de complexidade é usar espécies de parasitas que são modelos experimentais, eles não infectam humanos, infectam roedores, e a gente consegue manter esses parasitas tanto em roedores quanto às vezes in vitro, em alguns casos, e a gente usa esses parasitas que têm menor risco biológico, são espécies diferentes, né? E que são fáceis de manter em laboratório, para estudar a biologia molecular e celular desse processo de transmissão. O tratamento da malária é medicamentoso a partir de um diagnóstico prévio realizado em um hospital, mas existem formas de se prevenir. As principais recomendações são o uso de mosquiteiros nas janelas, roupas que protejam pernas e braços e, principalmente, o uso de repelentes. Do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Caroline Santana para a Universidade 93,7. Depois da nossa vinheta, você ouve reportagens sobre a importância sustentável de animais como borboletas, abelhas e formigas. Sustentabilidade. Estamos de volta com Universidade 93,7 e fique atento, porque daqui a pouco tem um papo super importante sobre ciência com Luiz Paulo Souza. E se você, assim como eu, gosta de ter contato com a natureza, a nossa repórter Melanie Silva te apresenta uma ótima opção de passeio para observar as borboletas. Você com certeza já viu elas voando por aí, com suas cores exuberantes. Amadas por uns, temidas por outros pelo mito de que o pó de suas asas podem causar cegueira. As borboletas são insetos que realizam um importante trabalho de polinização, auxiliando na biodiversidade vegetal. No mundo, existem mais de 28 mil espécies catalogadas, sendo 80% delas originários aqui, de regiões tropicais, como o Brasil. Com o desmatamento intenso nos centros urbanos, se tornou cada vez mais raro se deparar com elas no dia a dia. Mas, para quem deseja ter um contato com a natureza, é possível visitar um santuário feito especialmente para elas, aqui no meio do centro de São Paulo. Eu sou a Melanie Silva, repórter da Universidade 93,7 e estou aqui no borboletário do Museu Catavento. Eu realmente acredito que no borboletário a graça mesmo é estar em contato com as borboletas, que é um inseto muito amado por todo mundo. E a gente não tem muita oportunidade de ficar próximo das borboletas assim, principalmente na cidade de São Paulo, porque é muito poluído e é um animal que é muito, muito sensível à qualidade do ar. Então o projeto do borboletário aqui é, assim, sensacional para poder estar em contato com tantas borboletas ao mesmo tempo, assim. Uhum. Você diria para quem tem medo das borboletas, fica meio receoso, assim, você acha que dá para vir fazer o passeio também? Olha, eu consigo entender o medo das borboletas, elas são insetos como qualquer outro, e o medo de inseto é algo muito comum, mas as borboletas não fazem nada, realmente, elas são animais muito dóceis, muito tranquilos, então eu acho que o borboletário é uma experiência para as pessoas entenderem que é um animal muito tranquilo mesmo. Eu sempre incentivo bastante os visitantes que estão com medo a darem uma chance para as borboletas e entenderem que é um animalzinho muito, muito, muito tranquilo, muito tranquilo. Uhum. E a gente reparou que ali do lado de fora tem algumas borboletas também, né, no jardim aqui, fora da redoma. Elas são de vida livre ou elas escaparam? Como vocês fazem esse controle no dia a dia? Não, elas são de vida livre mesmo. As borboletas aqui no borboletário são contadas, então a gente tem uma noção de todas as borboletas que estão aqui. Inclusive tem outras espécies aí que ficam pelo jardim. Tem a borboleta metona também, que costumava ter no borboletário antigamente, mas agora não faz mais parte do projeto do borboletário. A gente deixa esse jardim incentiva bastante, tem vários animais polinizadores, não são só as borboletas, tem algumas abelhas no jardim também, são de vida livre.
O borboletário funciona aos finais de semana, com sessões de 30 minutos. Para acessá-lo, é necessário ter ingresso para o museu e reservar de forma gratuita, com antecedência, uma sessão pelo site museucatavento.org.br. Todos sabem que as abelhas estão ameaçadas e, com elas, toda a segurança alimentar humana. O que você talvez não saiba é que as espécies mais ameaçadas podem não ser as que você imagina. A repórter Marília Monicelli visitou o Meliponário Sampaio, em Cotia, e explica melhor essa história. As abelhas estão em perigo. Mas quais delas? Por Marília Monicelli. Marmelada, moça preta, jataí, mirim, manduri, urussu, tubuna e mandessaia. Já ouviu falar algum desses nomes? Pergunte às flores, porque elas sabem. Essas abelhas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Elas são polinizadoras obsessivas responsáveis pela multiplicação de plantas e alimentos essenciais para a nossa sobrevivência. Talvez você não conheça nenhuma dessas espécies, mas você já deve ter ouvido algumas coisas preocupantes sobre esse inseto fundamental para o equilíbrio da vida. O apocalipse das abelhas vem sendo anunciado há anos e é uma preocupação real para a comunidade científica. O Universidade 93.7 visitou o Meliponário Sampaio, localizado na cidade de Cotia, em São Paulo, e conversou com o fundador, Tiago Sampaio, para entender um pouco mais sobre o fantástico e diverso universo dessas pequeninas. Tiago nos explica as diferenças entre meliponário e apiário. O apiário, a gente trabalha com as abelhas Apis mellifera, e o meliponário são trabalhados com o gênero Meliponine, que são as abelhas sem ferrão brasileiras. Na verdade, elas têm ferrão, mas é atrofiado. Aquela lá é a abelha que veio de fora, né? Veio trazida pelos jesuítas por causa da cor da cera. As nossas misturam própolis na cera, então é uma cera marrom. Para eles não funcionava, tinha que ser a cera branca. Então trouxeram a Apis para cá, mesmo com mais de 350 espécies aqui no Brasil que nós temos para criar racionalmente. Assim como os povos indígenas, as abelhas melíponas já residiam no Brasil antes mesmo de 1500, quando as caravelas portuguesas aportaram no litoral do que é hoje o estado da Bahia. Contudo, mesmo com a moradia para lá de centenário em solo tupiniquim, a meliponicultura é uma atividade pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, visto que a maior parte da produção de mel advém das abelhas Apis mellíferas ou africanizadas. Ela economicamente é muito importante. O trato dela vem desde a época do descobrimento. É um negócio que já tem mais unidade, eles já são quase empresa, assim, sabe? É tudo igualzinho, todo mundo com a mesma caixa, com a mesma melgueira, as mesmas medidas, o mesmo trato, porque é uma espécie só, então é mais fácil. Embora seja comum pensar que a Apis, aquela abelha clássica com listas brancas e amarelas, esteja entre as espécies ameaçadas, um estudo publicado na revista Nature mostra que de 1961 a 2017, o número de Apis mellíferas quase duplicou em todo o planeta. Sim, as abelhas estão em apuros, mas não são as abelhas que vocês estão pensando. O Brasil tem uma fauna apícola muito rica, com aproximadamente 2.000 tipos de espécies. Entre as abelhas nativas sem ferrão, cerca de 36% não foram sequer descritas ainda. Há um grande problema, porém. 35% das espécies deste grupo estão nas listas estaduais ou federal de animais ameaçados de extinção. Fique então o recado. A abelha nunca é o suficiente, que é um inseto que é a base da vida. Quando a gente é ferroado pela abelha sem ferrão, não tem mais volta. Para saber mais sobre o Meliponário Sampaio, acesse o site www.meliponariosampaio.com.br. Lá você também encontra receitas feitas com os meles das abelhas sem ferrão. Outro inseto famoso por formar sociedades são as formigas, importantes para a reprodução de diversas espécies vegetais e a nutrição do solo. Quem nos traz os detalhes sobre essa sociedade é a repórter Paloma Lázaro. Animal político. Essa é a forma que o filósofo grego Aristóteles definiu os seres humanos. No entanto, não somos o único animal na natureza que se organiza de forma social. Aliás, um bem pequenininho que vemos todos os dias e não damos muita importância, tem uma organização social fascinante, as formigas. Para entender mais sobre, falamos com Laura Costa e Carolina Neundorf, da Universidade Federal do Paraná. As formigas são basicamente o único grupo de insetos que a gente considera que todas as espécies são sociais, e mais do que isso, elas são consideradas eusociais, que a gente chama, é o ápice da evolução social. A sociedade das formigas é formada exclusivamente por fêmeas. Então tem os machos, eles surgem na época de reprodução, mas eles são utilizados eles basicamente servem só para reprodução. E você sabia que formiga também voa?
Para entendermos mais sobre isso, falamos com Diego Mattiello, do IB-USP. A forma mais comum que a gente tem de formação, né, de uma colônia de formiga é quando ocorre, por exemplo, um voo nupcial. Muita gente já viu no final do ano, mais ou menos novembro, dezembro, às vezes janeiro também, quando tem aquela nuvem de insetos. Essa fêmea reprodutora e esse macho reprodutor voam, eles se encontram, são de colônias diferentes, se encontram, reproduzem, e ela tira as próprias asas e começa a procurar um lugar para nidificar, que na maior parte das formigas, um buraco no chão. O primeiro passo é esse período que eu falei previamente, que é o período de fundação, que é o período que a rainha ou várias rainhas, enfim, fundam uma nova colônia, que é quando as operárias começam a nascer e começam a forragear, o formigueiro começa a expandir por meio de recursos. E aí, quando começa a faltar espaço, começa a ter o que a gente vê muitas vezes, assim, andando por aí, vê as formigas loucamente tirando pedaços de terra, indo de um lado para o outro, assim, que elas vão fazer a expansão daquele formigueiro. Ouvimos na infância que não devemos andar olhando para o chão, mas agora dá até vontade. Logo após a nossa vinheta, você acompanha a matéria sobre a influência que esses pequenos seres vivos possuem no ambiente cultural. Cultura. Continuando o nosso programa aqui na Universidade 93,7, vamos ouvir agora como certos animais podem ser utilizados nos mais diferentes ramos culturais, como a moda. A repórter Emanuele Benjamin traz mais detalhes sobre a importância econômica do bicho da seda, responsável pela produção de um dos tecidos mais caros do mundo. Corpo comprido, branco e com 7 pares de pernas. É assim a aparência do bicho da seda. Uma lagarta que, assim como indicado pelo nome, é responsável pela produção de um tecido usado nos mais diversos tipos de roupas, a seda. Ela corresponde a um filamento de proteína que, ao ser processado, dá origem a um material resistente, macio e de alta qualidade. Blusas, casacos, calças e tantas peças confeccionadas com a seda apresentam propriedades que as diferenciam de outros tecidos, como o brilho e o caráter antialérgico. Tendo isso em vista, não é novidade dizer que a seda é um tecido aclamado no mundo da moda e, portanto, um pouco mais caro do que os demais. E parte disso tem a ver com a produção, feita a partir da criação dos bichos da seda. Apesar do cultivo desses insetos, denominados sericicultura, no estado de São Paulo se concentrar em cidades do interior, na capital paulista, o Planeta Inseto, localizado no Museu do Instituto Biológico, tem uma área dedicada exclusivamente para eles. O biólogo e educador do museu, Mário Cocubo, explica toda a complexidade que envolve o organismo do bicho da seda e o torna capaz de produzir a matéria-prima. O bicho da seda, na verdade, é uma mariposa. O ciclo dele é o mesmo da borboleta. Então, os adultos colocam os ovos. Desses ovos vão sair as lagartinhas. Essa lagartinha vai soltar um fio de seda por glândulas que ela tem próximo da boca. Essas glândulas vão soltar uma proteína e ela vai passar esse fio em volta do corpo para formar o casulo. E lá dentro ela vai empupar. Cada casulinho desse é feito de um fio único. Cada casulinho tem de 500 a 2.000 metros de fio. E é a partir daqui que a gente extrai o fio de seda. A criação deles é considerada uma atividade econômica, que tem as origens datadas desde o século IX, quando foram detectadas as primeiras áreas de cultivo dos insetos na China. Geralmente o produtor de seda recebe as lagartinhas e aí vai ofertar folhas de amora 3 a 4 vezes por dia para fazer eles crescerem. Esse período de engorda é em torno de um mês. Quando eles chegam numa fase dela, eles vão começar a empupar para daí mandar para fiação de seda. A sericicultura é uma atividade econômica importante para o Brasil, 6º maior produtor mundial de fios de seda. Com maior presença no estado do Paraná, a criação dos insetos é desenvolvida em pequenas propriedades rurais, onde a mão de obra fica por conta das famílias. Assim, o bicho da seda é uma fonte de renda não só pelo produto final, que são os tecidos, mas também um meio de subsistência para os produtores rurais. Diretamente do Planeta Inseto, Emanuele Benjamin para a Universidade 93,7. E continua ligado com a gente, porque já já tem a nossa conversa com o Luiz Paulo Souza sobre a importância desses e outros animais. Apesar das traças terem fama de destruir livros, quem assola o acervo da biblioteca da Escola de Comunicações e Artes são as brocas. Elas fazem parte da família dos besouros e podem devorar capas e páginas de várias obras. Entenda mais sobre esses insetos na reportagem a seguir de Mariana Krumfli. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a repórter Mariana Krumfli. Hoje eu tô aqui na biblioteca da ECA, na USP, pra gente entender um pouquinho mais sobre as brocas, insetos responsáveis por destruir alguns dos livros mais velhos daqui.
Na entrada da biblioteca, eu já vejo um corredor bem comprido com estantes de livros. Vou andar até o final para a gente encontrar Samantha Lessa, bibliotecária responsável pela preservação dos livros aqui. Muita gente acha que as traças são as responsáveis por destruir um livro, mas muitos dos buraquinhos que encontramos em páginas e capas são feitos pelas brocas, um tipo de besouro bem pequeno. Cheguei ao final do corredor por aqui, agora eu vou entrar na sala da Samantha. Oi, Samantha, você pode explicar pra gente como podemos saber se um livro está com brocas? Se a gente verifica que perto dos livros, assim, onde ele fica na estante, ele tem uma poeirinha que parece uma areia branca, uma coisinha meio amarelada, um pozinho, é perigoso, que pode ser broca. A gente dá, às vezes, uma pequena batidinha, bem de leve, com o livro em pé, e quanto mais dessa poeirinha sair, mais indica que pode estar com infestação de broca. A gente está aqui com uma revista de 1957, que tá toda furadinha na capa e algumas páginas tem uns buraquinhos, mas esse livro já tá sem broca, né? Isso, esse livro ele voltou do Instituto de Pesquisas Nucleares. Então a gente manda esse material para lá em caixas de papelão, não muito pesadas, e lá ele passa pela irradiação com cobalto, é um irradiador que eles têm lá, e que mata todo esse bichinho que tem aí dentro. Aí ele volta, esse material volta pra gente, ele tem que ser higienizado, e daí a gente guarda novamente nas estantes. Para Bruna Sanches, frequentadora da biblioteca da ECA, que também tem seu próprio acervo em casa, as brocas foram uma surpresa. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Achei que quem fazia os estragos eram as traças. Agora eu já sei quem come os livros. Com o livro de volta nas prateleiras, eu também me despeço de vocês por aqui. Para quem quiser entender mais sobre o tema e visitar a biblioteca, ela fica aberta de segunda a sexta, das 9 até as 8. Para mais informações, é só acessar o site www.eca.usp.br/biblioteca. Fico por aqui e até mais. Essa foi uma reportagem de Mariana Krumfli na Biblioteca da ECA para a Universidade 93,7. Mudando de ambiente, vamos falar dos cinemas, um dos locais favoritos para as pessoas se reunirem e passarem uma tarde juntos. Mas o escurinho e a umidade desses locais transformam eles num ambiente propício para a existência de fungos e mofo, que podem prejudicar a sessão do seu filme favorito. Então, como que os cinemas fazem para evitar a proliferação desses micro-organismos? É o que meu amigo locutor Felipe Velames nos conta em sua reportagem. Meu nome é Felipe Velames e estou aqui na Avenida Paulista, coração da cidade de São Paulo, para ouvir um pouco as experiências de vários telespectadores com a limpeza dos cinemas de rua aqui da capital e entender como que é feita a higiene desses locais para evitar a proliferação de fungos e mofos nas salas de cinema. Estamos agora com a Tuna do EC, uma frequentadora assídua dos cinemas de rua de São Paulo, para nos contar um pouco das experiências dela com essa questão de higiene, se ela já chegou a ver fungos e mofos e outros micro-organismos nas salas de cinema. Eu fico impressionada com a higiene, eu acho a higiene impecável, o que é muito importante, porque muitas pessoas como eu têm problemas respiratórios, por exemplo, eu tenho rinite alérgica. Se não houver uma higienização dos filtros do ar-condicionado, que eu sei que é um serviço extremamente caro, se não tiver essa higienização, se a sala não estiver também desprovida de pó e não estiver totalmente higienizada, eu vou sofrer para assistir o filme, vai tirar todo o meu prazer de usufruir de um filme. Estamos aqui com a Jéssica, além de frequentadora assídua do Cinema Belas Artes e das Noitões, ela também é bióloga e trabalha no Museu de Zoologia da USP. Eu acho que a sala do cinema parece um lugar propício, porque é escuro, não é arejado, né? Apesar de ter o ar-condicionado, mas é um lugar propício para criar fungo. Apenas de curiosidade, você sabe como faria a limpeza desses locais? Trocar, o sistema do ar-condicionado e tudo resolve sim, também? limpar o filtro, porque o fungo ele se espalha por esporo, né? Então é importante limpar o filtro. Mas é isso, né? É difícil, porque como você não tem a janela, não tem arejamento, você tá propício a isso, mas é bem observado. O ar-condicionado é importante trocar. Estamos aqui agora com o Gilvan, ele é parte da equipe de limpeza aqui do Espaço Augusta. Ele está nos mostrando como que faz a limpeza aqui do espaço. Nós só barra a vassoura, pegar assim, caneta dos clientes que derramam pipoca, nós barra, entendeu? Cata a sujeirinha de pipoca, garrafa, copo que fica.
Entendeu? De manhã tem zera limpa, não é pra ficar nem um caroço de pipoca, de manhã, a parte de manhã. E em 15 dias ela suspira com um negócio para tirar o excesso de pó. Só isso que ela faz de manhã, e lava com esse sagão aqui, só isso. Como disse o seu Gilvan, os cinemas realizam uma limpeza diária nas salas com vassoura, aspirador de pó e uma constante troca dos filtros de ar-condicionado. Tudo isso para evitar a proliferação de fungos e mofos. Esse foi Felipe Velames, aqui nos cinemas de rua da Avenida Paulista para a Universidade 93,7. Você acompanhou, ao longo do nosso programa, várias reportagens sobre o papel socioambiental que inúmeros animais possuem para o meio ambiente. Mas qual a importância de discutirmos esses assuntos? E ainda, como falar de temas tão complicados e difíceis como fungos e malária para um público amplo e diverso? Essas e outras respostas você confere agora na nossa conversa ambiental de hoje com o jornalista Luiz Paulo Souza. Conversa ambiental. Luiz Paulo Souza é mestre em genética pela Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, e repórter de ciência da revista Veja. As repórteres Marília Monicelli e Mariana Krumfli estão aqui no estúdio conosco e vão conduzir a entrevista com o nosso convidado. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Jonatas. Bom dia, Luiz. Aqui é a Mariana Krumfli. Seja muito bem-vindo à nossa conversa ambiental de hoje aqui na Universidade 93,7. Bom dia. Para começar nosso papo, uma pergunta mais geral. O que você achou das reportagens que acabou de ouvir? E qual a importância de discutirmos esses assuntos? Olha, eu acho que ciência é um tema que sempre me fascina. Aprender é algo que me fascina muito, então foi tudo sempre muito, muito interessante, assim. E acho que a importância está justamente em conseguir ver que a ciência está em todos os lugares, assim. O que vocês trazem mostra que a ciência está até nas coisas mais mundanas, está nos insetos mais comuns, então isso é sempre muito legal. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Marília Monicelli. Luiz, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como você percebe a importância de explicar conceitos científicos complexos para o público leigo e qual o maior desafio da cobertura de temas científicos atualmente? Eu acho que é uma via de mão dupla, assim, porque acho que para quem ensina é sempre interessante, ou para quem faz pesquisa, para quem produz conhecimento, é sempre interessante conseguir sair ali daquele hiperfoco e conseguir tentar encontrar os resultados do seu trabalho no mundo, assim. Então, acho que conversar com leigos é sempre importante por causa disso. E acho que, por outro lado, para quem está aprendendo, é uma experiência ou é uma oportunidade, digamos assim, de conseguir saber mais sobre o mundo. Bom, Luiz, muito obrigada pela sua presença na Universidade 93,7. Foi um prazer contar com seu conhecimento e compartilhar essas informações valiosas com os nossos ouvintes. E, para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso público sobre a importância de preservar os insetos e apoiar a ciência? Eu acho que é sempre importante consumir ciência, assim. Eu acho que eu aprendi um pouco na faculdade, tinha uma professora que dizia sempre que o pensamento biológico era muito importante. E acho que com a ciência é a mesma coisa, assim, quanto mais a gente consome ciência, quanto mais a gente aprende sobre essas coisas, mais natural fica pensar logicamente sobre as coisas, pensar cientificamente sobre as coisas, entender como isso funciona. Então a ideia é justamente essa, consuma ciência, que acho que é a maneira mais fácil de preservar o mundo, assim. Conversa ambiental. A conversa ambiental de hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez por Luiz Paulo Souza ter aceitado o nosso convite e pela participação de nossas colegas repórteres Mariana Krumfli e Marina Monicelli. Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Jonatas Fuentes e Felipe Velames. Reportagens Caroline Santana, Emanuele Benjamin, Felipe Velames, Jonatas Fuentes, Mariana Krumfli, Marília Monicelli, Melanie Silva e Paloma Lázaro. Produção de Paloma Lázaro. Coordenação de Melanie Silva. Edição de Caroline Santana e Emanuele Benjamin. Antes de encerrarmos, agradecemos imensamente a participação do Luiz Paulo Souza. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos um bom almoço. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.